configuração, as páginas iniciais. Vou colocar aqui alguma coisa aqui, ó. Colocar o jogo de futebol. E é aquilo, né? O São Paulo não mata o jogo, não faz o segundo, fica no limite. Quase que gera uma lesão ali, de tão feio que foi o jeito que ele bateu na bola. Rapaz, é no bico da área. Tem Marçal e tem Tuco Correia. Marçal mandou direto, tinha várias opções. Vou colocar agora uma música, né?